Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de partilhar um pouquinho com os 70 anos desta paróquia ou desta igreja aqui. E esse número 70 eu subo um pouquinho, vou para 80, é a minha idade, mas vou descer também. Eu vou para 64. 64 eu cheguei aqui em Piabiru. No tempo a gente fazia o curso de pedagogia lá no Seminário Concórdia e eu fui chamado para atuar nessa escola luterana. Era chamada Escola Isolada Luterana, e por ser isolada, ela fazia parte da estrutura municipal. Mas como eu consegui fazer um concurso aqui e passei, ela passou a ser estadual. Quer dizer, nós recebíamos um salário de professor sem habilitação. E eu precisei fazer a habilitação para depois fazer o concurso, ser professor estadual. Esse tempo durou pouco tempo, poucos anos, né? De 64, eu acho que foi até 74. E ali houve um decreto federal que não poderia existir mais escola isolada. Tinha que ser, como se diz, classes únicas, né? Não poderia ser juntar várias séries numa mesma sala, né? E aí a inspetora de ensino, ela me requisitou para trabalhar na inspetoria, porque precisava pessoas ali para trabalhar. Eu trabalhei uns 4, 5 anos na inspetoria, né? E depois, eu também nesse tempo estudei mais um pouquinho, eu fiz o curso técnico e consegui, você diz, aulas suplementares. Quando desisti então da escola, esse era o meu salário, né? De professor do ginásio e do segundo grau. E aí, para frente, a gente ficou mais um tempo aqui ainda, e depois eu me mudei para Campo Mourão. Mas a história daqui, o que eu conheço, quando eu cheguei aqui, a paróquia nossa era formada de várias congregações, onde hoje existe 2 paróquias, Juranda e Piabiru, o Evangélica Luterana Trindade aqui de Piabiru, que era a sede. Ela era muito grande, ela atendia vários municípios. Era lá em Engenheiro Beltrão, Sussuí, era uma comunidade grande. Tinha escola paroquial também lá. Era Fênix, era, quer dizer, onde era Engenheiro Beltrão, Sussuí, agora hoje é Engenheiro Beltrão, né? Mas antigamente era Sussuí. Aí tinha Mamborê, tinha uma cidade gaúcha, mas, como se diz, Ubiratã, Campina da Lagoa, Roncador, Iretama também tinha lá. Aí tinha, acho que em vez de ser cidade gaúcha, era Maria Helena. E dizer, o pastor Ruben Becker atendeu todas essas congregações. Tinha ponto de pregação em Maria Helena, quer dizer, era cidade gaúcha, né? Não sei se... Bom, sendo assim, eu como professor paroquial, eu fazia aqui cultos de leitura, eu
procurava acompanhar as músicas do culto, né, do inário, do antigo inário luterano ali. Não eram essas músicas modernas, era tudo aquelas mais tradicionais, né, que eu conseguia mais ou menos acompanhar. E aí tinha 2 acompanhantes com violino, e aí esses acompanhantes de violino, um deles era, quando eu vim para cá, ele me recebeu por 2 anos, eu fiquei na casa dele. Eu sou muito grato pela recepção que ele fez comigo, né? Me aguentou esses 2 anos, daí eu casei, mas foi ele que me recebeu. Foi por causa dele e filhos dele, dos irmãos que eram mais 4, era 5, mas um já tinha os filhos grandes, mas esses todos eles tinham filhos na escola aí. E vários filhos deles passaram por essa escola. Assim que terminou esses filhos, né, basicamente não existiam mais luteranos na escola, né? Então por isso que foi resolvido terminar a escola luterana aqui, né? Na casa de quem que o senhor ficou? Na casa do Sr. Bertoldo Hippner. Eu tenho que ficar muito grato por ele, por ela também. Fiquei 2 anos, ela me servia, fazia tudo, né? Eu pagava uma leve pensão para ela, mas foi... E não tinha então casa do professor naquela época? Não, mais? tinha. Aí quando eu cheguei aqui, o pastor Ruben Becker era teologando lá, que se formou, a gente conhecia ele lá no seminário, né? Então, ele morava ali na Vila Rica, numa casa alugada, e essa casa que fica aqui nos fundos, essa ficou aqui, né? Quando eu casei, essa casa já ficou fechada há muito tempo, porque o pastor Ruben Becker não quis morar aqui porque não tinha energia, não tinha luz. Lá tinha. E a energia era tocado a motor, tinha só umas horas do dia, então faltava luz de vez em quando. Eu estudava até noite, né? E quando eu podia ir para casa porque acabou a luz, então não funcionava, né? Então era bem difícil, né? E só voltando um pouquinho agora o passado, né? Quando eu cheguei aqui no Paraná, em 64, não existia asfalto de Maringá para cá e nem de Curitiba até Maringá, né? Se existia era alguma coisa, né? E tudo era muito difícil. E a vida minha aqui também, né? Eu basicamente nasci num ambiente desse nível, né? Quer dizer, sem muito recurso. Aqui também não tinha muito recurso, né? Quando nós casamos, então, em 65, não existia energia na casa. Aí não existia água encanada, não existia nada, né? A única coisa que a gente teve é um fogão a lenha. E aí a gente cortava a lenha para ter as coisas, né? Mas a gente superou tudo isso aí, né? Quando a gente morava aqui, todo trânsito passava nessa rua aqui, porque estavam fazendo asfalto depois, quando a gente casou, né? Foi em 65 para frente que eles terminaram, aí começaram a fazer o asfalto, né? Mas quando eu vim aqui para trabalhar na escola, né? Eu, além de lecionar, eu atendia os jovens, né? Fazia estudos com os jovens, eu dava hora luterana, dava curso de leitura, né? Pela paróquia ser muito grande, o pastor se ausentava, ele dava 2 cultos, né? E o resto ele estava nessas outras sedes, né? Então ele não podia estar aqui, né? Então tinha culto de leitura. E assim depois, quando terminou, vamos dizer, o pastor Ruben Becker, ele foi chamado lá para Canoas, aí ele fundou a Ultra, e aí entrou o pastor Nicolai Neumann, e eu trabalhei com ele aqui também
uns anos com ele, né? Fiquei com ele, né? Depois do Nikolai Neumann, nós tínhamos o Mario Zimmer. Aí, o Mario Zimmer, nós tínhamos esse que está nos Estados Unidos, Neldo Schmidt e o Alcione Aidan. Ali, como se diz, é o meu período desses pastores. Os outros vieram depois, então já... Eu também já morava em Campo Mourão, já não tinha mais, assim, de dirigir nada, né? Eu fiquei presidente também vários anos da paróquia aqui, né? Mas depois, aí nós trocamos. E Né? o pavilhão? O pavilhão foi construído nessa época. A questão da juventude era muito assim dinâmica, né? O pessoal estava assim muito entusiasmado, muito animado, tinha muitos jovens. A gente resolveu, né, construir esse pavilhão para ter podem ver que lá tem um palco, né? Aquele tempo, não sei como, né? A gente resolveu fazer esse palco, né? E aí foi ajudado pelas família Hippner, que tinha uma serraria, né? E eles, assim, eu acho que eles doaram essa madeira para fazer esse pavilhão. Eles tinham serraria lá em Assis Chateaubriand, e aí a gente construiu essa. E a juventude tomou a dianteira nesse Mas projeto. não foi da serraria aqui que eles Não, vieram? foi lá de Assis. Ah, tá. Aí, outra coisa que, em questão de construção naquele tempo, né? Foi feita essa construção da casa pastoral. Foi mais ou menos na mesma época. Assim, Foi no tempo do pastor Rubens, né? do Ruben Becker, né, que construiu aí, comandou isso aqui. Chamaram um cunhado dele. Eles fizeram isso aí. Então, Ficou pronto depois com o pastor Neumann. Se limitavam, né, a fazer isso aqui, né? Isso aqui já estava tudo feito, né? Já era uma coisa muito... E aqui a gente usava essa sala aqui para mesa, no tempo era negócio de ping-pong, né? Chamava, né? A gente jogava, passava todas as carteiras no canto e aí jogava aqui dentro, né? Ping-pong, né? Os jogos eram assim, tinha negócio de jogos de knips também, essas coisas, né? A gente se divertia muito aqui, né? Mas a saudade, assim, é grande, né? Então, só me reportando um pouquinho mais para o passado, né? Em termos assim, né? 70 anos, né? Eu falei 80 tenho eu, né? E 70 anos para frente, para trás, seria 1952, né? E antes disso, né? Em 1952, eu nasci em 1942. Como ela passou a guerra, eu também nasci na Segunda Guerra, né? Em 42, né? Ela durou até 45, né? Então a gente vivia no interior lá, assim, bastante escondido, né? Mas era uma colônia, assim, de origem alemã, e a gente não se misturava muito, né? Quer dizer, e lá a igreja nossa, ela foi incendiada, foi queimada, né? Eu não tomei conhecimento, né? Eu tinha o quê? Uns 2, 3 anos, né? Eu nem sabia. A gente não ia mais na igreja, né? Porque a perseguição ou igreja não podia existir, principalmente como sendo igreja de alemão, né? De alemães. Então a gente passou todo esse período, né? Então, quer dizer, de 42 a 52, que foi criado aqui, eu já tinha 10 anos. Com 14 anos entrei no seminário, fiquei até 63, né? Me formei em 64, né? Então, esses 80 anos, quer dizer, pouquinho antes, a igreja luterana tem 118 anos, né? Quer dizer, meu bisavô foi o que recebeu lá o primeiro pastor lá em São Pedro, né? Então a gente luterano de berço, né? E essa questão de escola, né? Eu estudei numa escola
luterana. Do lado da igreja, né? Eu me lembro quando eu ia na escola, eu via a igreja do lado, assim, a escola era aqui, a igreja era aqui, tudo assim, destruído, queimado, assim, né? Quer dizer que não tinha mais porta, não tinha mais nada, né? E, mano, ninguém falou nada disso, né? Que foram os outros que destruíram essa igreja, né? Fiquei só sabendo bem mais tarde, né? E a gente, né? E lá tinha também um professor, era o Edmundo Arno, né? Um dos primeiros professores, né? Então, Lutero, né? Achava que em cada congregação ou paróquia tinha que ter uma escola. Ele era muito a favor de instruir os luteranos, né? E aqui era a mesma coisa. A gente primava assim o ensino da doutrina. Naquele tempo não tinha assim uma proibição, né? A igreja luterana então, ensinava história bíblica, catecismo, aquela horinha com Deus. A gente todos os dias a gente fazia essas devoções aí, né? Era a função da igreja, da escola luterana, né? E então a gente praticava isso. Quantos alunos mais ou menos tinha por Olha, média? não eram muitos alunos, não chegava no último ano, né? Devia ter uns 25, né? Mas luteranos já quase não tinha ninguém. Então não tinha mais sentido de você ensinar a doutrina, o catecismo, a história bíblica, assim, a gente não ensinava mais. Mas antes, né, esses alunos todos participavam e os pais não eram contra, porque a gente fazia o que educar assim, para a cidadania, né, para eles obedecerem às autoridades, né. A gente participava de desfile de 7 de setembro, né, arrumava o pessoal ali, mesmo sendo uma coisa pequena, a gente participava, né? E educava elas assim para serem patriotas, cidadãos, assim, para respeitar tudo, né? A gente lembrando isso, dava muito Os Galim também ainda frequentaram a igreja, a escola luterana aqui, lembra? Eles vieram de... aí em questão de famílias, né? Eu me lembro muito bem dessa família Hibner, né? Eu basicamente não tive aluno do Arnaldo Hibner, né? ele chegou mais tarde. Os outros, né? Todos eles tinham ainda filhos ainda que estudaram aqui na escola, né? Em Maringá a gente tem lá o Omar, nós temos o Emílio, o Egão. O Egão, Ademar e o Emílio deles. Que tem ali, né? Mas os Kalink também, eu acho que não do Valdecir para baixo. Era o Ivo, era a Iracema, e Ivoninho. Carlos também, Carlinhos. Ademir. Eles vieram lá daquela Cidade Gaúcha para cá, né? E trabalhavam no sítio lá em Fênix. E os alunos, ele também foi muito positivo, muito apoio deles, né? Eu recebi muito apoio de todo mundo, assim, né? Então a gente se dá muito bem com o pessoal aqui de Piabiru, ou lá Mamborê. O Biratã não